Você sabia que existe um investimento que concorre com todos os outros investimentos aqui no Brasil? Entender essa dinâmica é muito importante para você não cometer um erro de analisar algum investimento de uma forma isolada. Então hoje, de uma vez por todas, a gente vai conhecer, entender e dominar o que é a taxa Selic e como ela interfere em todos os outros investimentos. Primeiro, para começar, conceito do caminho do dinheiro. Gente, o dinheiro, ele é finito. Ele vai por um caminho, ou ele vai para cá, ou ele vai para lá. E para onde está indo o dinheiro, esses ativos tendem a ganhar valor. Por exemplo, imóveis. Vamos pensar num imóvel. Pô, será que eu compro um imóvel? Não sei. Uma boa resposta é, será que o dinheiro está indo para lá? Se o dinheiro estiver indo para o caminho dos imóveis, provavelmente esses imóveis podem ganhar valor e pode se tornar um bom investimento. E não, e se o dinheiro estiver indo para outro caminho? Talvez os imóveis fiquem estagnados ou até mesmo percam de valor, né? Isso pode acontecer também com ações. Pô, será que está na hora de eu comprar ações? Não sei. Será que o dinheiro está indo para as ações? Né? Ou será que ele está indo por um outro caminho? Ação é tudo, né? No mundo é oferta e demanda. Quanto mais demanda de dinheiro, quanto mais dinheiro estiver indo, mais o valor desses ativos tendem a subir. Então, se tiver um outro investimento chamando mais atenção do que as ações, talvez as ações fiquem estáveis ou até percam valor. O contrário também é verdadeiro. Se o dinheiro estiver indo muito para a bolsa de valores, as ações tendem a ganhar valor, né? Isso também funciona para fundos imobiliários, por exemplo. Pô, fundo imobiliário, todo mundo está falando muito, invisto ou não invisto? Primeira pergunta, será que o dinheiro está indo para os fundos imobiliários ou está indo para um outro caminho? Agora, e esse outro caminho? Qual que é? É um caminho só ou são vários? E a resposta é um só, é um grande concorrente da grande maioria dos outros investimentos que não ele mesmo, e esse outro investimento é a renda fixa. Se a renda fixa está dando muito dinheiro, muito retorno, os investidores, os brasileiros, não têm motivo para tomar risco em outros investimentos. E vão deixar o dinheiro deles lá na renda fixa, né? Que é uma renda considerada com menos risco. Por exemplo, aqui, vamos dar uma olhada no histórico da taxa Selic. O que é a taxa Selic? Simples, é a taxa de empréstimo para o governo federal. Se a taxa Selic está alta, por exemplo, como lá em 2015 e 2016, em 14,25% ao ano, existe muito pouco estímulo para os investidores irem para cima de imóveis, de ações ou até mesmo de fundos imobiliários. Ou até mesmo da economia. Pô, por que uma pessoa vai pegar o dinheiro dela que está lá rendendo 14% ao ano, 14,25%, e vai abrir um novo negócio, né? Tomar risco para abrir um novo negócio? O dinheiro dela está rendendo bem, não tem motivo. Então, o grande concorrente para a movimentação de dinheiro no país é a taxa Selic, que é a taxa de empréstimo para o governo federal. Agora, se a gente olhar para o que aconteceu de 2015 para cá, até hoje, 2020, aconteceu uma coisa nova no Brasil, inédita, que é essa taxa está 2% ao ano. 2, gente, 2 é a mínima histórica, mas assim, super mínima. A mínima anterior, para vocês terem uma ideia, foi 7,25. Então, antigamente, pô, qual que era a taxa mínima histórica do Brasil? 7,25. E agora? 2. É tipo muito menos, né? Se você olhar para esse pequeno intervalo de 2015 até hoje, 2020, a taxa sai de 14,25 e vem a 2. Isso muda completamente a sistemática do mercado de investimentos, mercado de capitais e até mesmo da economia do Brasil. Beleza, entendi, Felipe. Então, a Selic é a grande concorrente, eu preciso entender para onde vai o dinheiro. Se a Selic está atraindo muito dinheiro, a Selic está alta, sem risco, os investidores vão para lá, ela acaba inibindo o dinheiro de outros lugares. Agora, se a Selic está baixa, que nem hoje, ela pode estimular o investidor brasileiro a tomar mais risco e levar capital para outros investimentos. Isso pode ser um atrativo para nós também olharmos para outros investimentos. Agora, como entender por que a taxa Selic oscila? Né? Por que ela estava 14, agora está 2? Quanto ela era antes? Agora nós vamos entender outro conceito. Vira a chavinha, vamos olhar para o trio da economia. Eu vou usar 3 e somente 3 elementos da economia para mostrar para você que é tranquilo acompanhar a movimentação da Selic.
E os 3 elementos são: economia do Brasil, né, o estímulo na economia do Brasil, que é muito importante, porque quando a economia vai bem, de maneira geral, a vida das pessoas vai bem. Por exemplo, se a economia está indo mal, o nível de desemprego aumenta. Se a economia está indo bem, o nível de desemprego reduz. É importante que o desemprego esteja com uma taxa baixa, né? Vamos comparar a economia com inflação, que é o aumento médio dos preços no Brasil, com a taxa Selic. Simples assim. A taxa Selic é uma ferramenta do Banco Central. Para quê? Quando o farol está lá vermelho, inflação. Inflação está alta, a inflação está saindo da meta. Isso é ruim para o Brasil. O Banco Central vai lá e utiliza a taxa Selic para tentar controlar e frear a inflação e manter a inflação controlada na meta, perto da meta. Tá bom? Agora, se o farol está verde, a inflação está tranquila, não está atrapalhando, farol está verde, podemos acelerar a economia, estimular o crescimento do PIB, o Banco Central vai tomar uma outra medida e vai utilizar a taxa Selic, não mais para controlar a inflação, mas sim para estimular o crescimento do país. Como que isso funciona? Vamos lá, se o farol está vermelho, ele sobe a taxa Selic. Então, se a inflação está ameaçando, o Banco Central vai pegar a Selic e vai subir, elevar a Selic para tentar frear e controlar a inflação. Se o farol está verde, ele vai descer, né, a taxa Selic, reduzir, assim como hoje, em 2% ao ano, para estimular o giro do dinheiro no país, estimular o crescimento da economia, tá bom? Isso é relativamente previsível, né? Se a gente dá uma olhada, acompanha a economia e acompanha a inflação, a gente consegue ter certa previsibilidade de para onde o Banco Central vai levar a taxa Selic, pelo menos a tendência dela. E se a gente olhar um histórico agora, um pouco mais longo, se a gente pegar de 2000 até hoje, a gente consegue ver que essa taxa variou bastante. Teve uma época aí que chegou a 20 e poucos % ao ano. Imagina, por que alguém vai tomar risco, né? Ou investir em ações, ou fundos imobiliários, uma pessoa comum, uma pessoa que tem a vida, o trabalho cotidiano dela, não tem tempo para analisar esses outros investimentos a fundo, por que ela vai pegar o dinheiro dela e investir num negócio que ela nem conhece, né? Tomar risco num negócio que ela não conhece direito, ela vai deixar lá rendendo 20% ao ano, né? Como a gente pode ver aí num histórico um pouco mais longo, e não tão longo, né? 20 anos é pouco tempo. E se a gente olhar para o movimento dele, repara que ele segue caindo, né? E o último fundo nosso foi 7,25. Ou seja, a gente está com uma nova mínima histórica muito diferente. Vamos olhar para o nosso dinheiro agora. O nosso dinheiro está rendendo 2% ao ano, o nosso dinheiro que está na renda fixa. E você, o que você me diz? Está na hora de talvez olhar para outros investimentos, né? Isso é um dos motivos pelo qual, por exemplo, a Bolsa de Valores do ano passado para cá cresceu em 4 vezes o número de CPFs. Era cerca de 500, 600 mil CPFs, hoje já passa aí de 2 milhões de CPFs, o número é mais ou menos esse. Por que 4 vezes mais brasileiros estão abertos a investir em ações de Bolsa de Valores? Ora, porque se ele não olha para esse tipo de investimento, o dinheiro dele vai render muito pouco, muito próximo de 2% ao ano, que é a nossa Selic de hoje. Tá bom? Olha como o caminho do dinheiro, né, faz diferença. Agora, vamos olhar para algumas tendências da taxa Selic. Né? Agora que nós entendemos o impacto da Selic na concorrência com outros investimentos, vamos olhar para algumas tendências. Primeiro, tendência de médio e curto prazo, curto e médio prazo no Brasil. Onde que você pode olhar? Você pode olhar no relatório Focus. Entra lá no site do Banco Central. Toda segunda-feira ele emite um relatório Focus, que é a expectativa média dos principais players do Brasil a respeito de aspectos econômicos, inclusive esses 3, PIB, Selic e inflação. Então a gente pode olhar essas expectativas para o final do ano corrente e para o final do ano seguinte. Então a gente pode entrar lá hoje, por exemplo, dar uma olhada, expectativa da Selic para o final desse ano e para o final de 2021. Tá bom? Esse é o melhor lugar para a gente ver tendência da Selic de curto e médio prazo. E de longo prazo? De longo prazo, vamos olhar primeiro para a curva da Selic no Brasil. Se a gente vê lá desde 2000 até hoje, essa curva está nitidamente numa tendência de baixa, né? Então, olhando só para o Brasil, a gente percebe que a Selic está numa tendência de baixa. E ela é cíclica, ela não vai só para baixo, apesar da tendência de baixa. Ela tem ciclos de alta e ciclos de baixa, né, de queda, ciclos de alta e ciclos de queda. Mas, olhando num horizonte maior de tempo, ela vem numa tendência geral de baixa, né?
Agora, se a gente olhar para outros países, isso é muito importante, porque a gente está um pouco atrasado em relação a, por exemplo, dos Estados Unidos, né? A gente consegue, olhando para ele, a gente consegue prever um pouco do nosso futuro. Se a gente olhar para lá hoje, a taxa Selic dele está 0,25 ao ano. Pô, 0,25 é super baixinha, né? Se a nossa aqui está 2 e nós já consideramos baixa, 0,25 é um outro patamar, né? Um outro padrão de país, um outro padrão de taxa de juros. Lá não chama Selic, tá? Mas a filosofia é a mesma, a taxa de juros de empréstimo para o governo. Se a gente olhar para a União Europeia, Europa, né? Países que, pô, já são desenvolvidos, estão em outro momento do que o Brasil, lá a taxa é zero. Zero, gente, zero. Né? Isso para estimular muito a economia. E, por exemplo, uma curiosidade agora, se a gente olhar para o Japão é menos 0,1%, uma taxa negativa. Né? É uma taxa para assustar, para ninguém colocar o dinheiro ali para fazer o dinheiro circular. Né? Mas vamos voltar para o Brasil. O que a gente pode entender? Né? Dando um zoom aqui de 2015 para cá, 2015 estava lá em 14, agora estamos em 2. O que isso quer dizer para os nossos investimentos? Primeiro, minha primeira conclusão, é importante sim que agora, daqui para frente, o brasileiro tem que aprender sobre novos investimentos. Senão, ele vai ficar na mão da renda fixa e vai ganhar cada vez menos, assim como o 2% de hoje. Então, você tem que conhecer sobre ações, sobre fundos imobiliários, sobre imóveis, sobre outros investimentos no geral, sobre empreendedorismo, né? Para fazer o seu dinheiro render melhor. Montar uma carteira que faça sentido, tá? Outra coisa importante, nós estamos numa super baixa da Selic, né? Se você olhar. E a gente sabe que ela não é para sempre. Talvez daqui a pouco, daqui a alguns meses, daqui a uns anos, a gente volte a entrar num pequeno ciclo de alta, porque é natural, né? Quando esse ciclo de alta, de novo, acontecer, o que ele vai fazer com os seus investimentos que você tomou agora, eventualmente, né, ao longo desse ano, ou enfim, com a sua carteira de investimentos? O que um ciclo de alta da Selic vai fazer com esses investimentos? É importante você saber também, tá? E para isso, nos acompanha, se inscreve no canal, a gente vai falar o impacto da Selic em cada um dos investimentos que a gente tem aqui no Brasil. Beleza? É isso aí. Domina isso, gente, com todo carinho do mundo. Não tenha medo de entender e dominar a Selic. Ela é simples, muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Não é. Ela é o concorrente de todos os investimentos do país. E quanto mais a gente olhar para ela e tiver alguma previsibilidade dela, melhor a gente vai compor a nossa carteira de investimentos. E mais conhecimento e segurança para tomar qualquer decisão nós vamos ter. Beleza? Se inscreve no canal, a gente se vê nos outros vídeos.